Olá, oitavo ano! Hoje nós vamos fazer a introdução do capítulo 4, tá bom? Então vamos lá. O conteúdo hoje vai ser explicado usando a apostila de vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre o sangue e sobre o funcionamento do sistema circulatório, tá? Bem, quando a gente fala de sistema circulatório, o que você pensa que é? O sistema circulatório, gente, é um sistema que está relacionado ao movimento a mistura do sangue, a circulação do sangue, tá bom? É o sistema que vai bombear, impulsionar, conduzir as coisas que estão no sangue para dentro do corpo, tá? Para dentro não, por dentro do corpo, né? O sistema circulatório também pode ser chamado de sistema cardiovascular. E ele é composto por sangue, coração, vasos sanguíneos, tá? Sangue é o quê? É a estrutura que vai circular por dentro dos vasos sanguíneos. Quais são os vasos sanguíneos? Veias, artérias, tá bom? Então, a função do sistema circulatório é levar gases e nutrientes até as células que necessitam deles para se manterem vivas. Todas as células nós já sabemos que precisa sempre ser abastecida com substâncias e oxigênio para sobreviverem, né, para conseguirem continuarem vivas. Então, esse sistema ele vai funcionar com a função de transportar gases, transportar nutrientes, transportar substâncias resultantes do nosso corpo dentro do nosso corpo, tá bom? Então, ele vai ter função de transportar hormônio, que são substâncias produzidas dentro do nosso corpo para ser levada para alguma região. Vai levar gases do processo de respiração. Então, este sistema é um sistema que tem como função principal bombear o sangue dentro do corpo para fazer esse sangue circular pelos vasos sanguíneos. Quais são os vasos sanguíneos? Veias, artérias, vênulas, capilares, são por onde o sangue vai caminhar, tá bom? Então, o sistema vascular, como eu disse, ele é constituído por, sistema circulatório ele é constituído por coração, vasos sanguíneos e sangue. O coração é um órgão muscular, oco, que vai funcionar como uma bomba, impulsionando o sangue pelo corpo, tá? Ele fica na região torácica, que a gente já aprendeu onde que é, né? A região do tórax do corpo humano, entre os dois pulmões que nós possuímos, tá? Com a função de bombear e fazer o sangue circular. O coração, ele tem duas cavidades superiores e duas cavidades inferiores. As cavidades superiores a gente chama de átrios e as inferiores de ventrículos. Então, vamos lá na página 42 para falar sobre o que circula nos vasos sanguíneos. O sangue é justamente o líquido. Só que esse líquido, na verdade, é um tipo de tecido, que é um tecido composto por células sanguíneas, água, proteínas, e ele vai ter como função carregar as substâncias. Então, ele vai ser um fluido, uma substância viscosa que vai circular pelos vasos sanguíneos, vai desempenhar diversas funções no organismo, e dentre essas funções, a função de transportar substâncias pelo corpo, participando então do processo de regulação do corpo e proteção do organismo contra os agentes infecciosos ou invasores. O sangue ele é formado por uma porção líquida, tá? E por elementos figurados do sangue. A parte líquida é composta pelo plasma, que contém água e proteínas, alguns hormônios, alguns sais minerais, algumas vitaminas, tá bom? E a parte que é a parte sólida é composta por células e pedaços de células. Então, seriam as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos. E as partes de células, que seriam as plaquetas, tá bom? Essas células sanguíneas, elas são produzidas principalmente em um tecido presente no interior de alguns ossos, que nós aprendemos, que é a medula óssea vermelha, tá? Então, o plasma, ele é um líquido amarelado, composto por cerca de 90% de água. Nele vai estar dissolvido algumas proteínas, alguns gases, algumas enzimas, alguns hormônios, alguns resíduos dos metabolismos da célula, tá?
As proteínas do plasma, elas ajudam a regular o volume de água entre o sangue e os tecidos do corpo, além de participar da defesa contra os micro-organismos invasores no processo de coagulação do sangue, tá? Os leucócitos são chamados de glóbulos brancos, né? E eles são células que auxiliam na defesa do corpo contra os micro-organismos ou substâncias estranhas. As plaquetas são fragmentos de determinadas células. Elas não apresentam núcleo, nem forma muito variada, e a principal função é de coagulação. E as hemácias, os glóbulos vermelhos, são células achatadas com formato, não possuem núcleo, elas possuem um pigmento que é a hemoglobina, que é justamente por conta de serem, a hemoglobina, ela é capaz de se ligar ao oxigênio e por isso é importante no processo de respiração também, tá? Bem, essas são as principais estruturas do sangue, né? Mas vamos lembrar que existem aí, no caso, quando a gente fala de sangue, nós estamos falando também que as plaquetas têm um papel importantíssimo no processo do tampão, que é o quê? Bloquear a perda de sangue. Então, quando a gente fala de plaquetas, que são parte do sangue, né, pedaços, elementos figurados do sangue, nós estamos falando de uma estrutura que também vai ter função de fazer o processo de coagulação sanguínea, o processo do tampão, tá bom? Aí, lá na página 43, está falando justamente essa questão do plasma que eu falei com vocês, a função que ele tem, né? O plasma, ele contém nutrientes, anticorpos, hormônios, proteínas, com a função, então, de carregar as substâncias por dentro do corpo. Tem anticorpos, né, que são células brancas, tá bom? Bem, aí, lá na página 45, fala sobre os elementos figurados do sangue. Então, fala sobre as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos, né? Elas têm função de transportar gases respiratórios, porque carrega com ela a hemoglobina. E a hemoglobina, ela tem essa característica de justamente carregar os gases, tá? Elas são vermelhas, a hemoglobina é vermelha, e por isso dá a cor vermelha ao sangue, tá? A hemoglobina, ela tem uma capacidade de se ligar também ao gás carbônico. Então, é muito importante que a gente mantenha sempre respirando um ar mais puro para que a gente não faça com que essas hemácias, com que a hemoglobina comece a usar bastante gás carbônico no lugar do gás oxigênio. Bem, aí lá na página 47, fala dos leucócitos, que são os glóbulos brancos que recebem este nome porque eles não têm o pigmento que a hemácia tem, que é a hemoglobina, né? Que é por conta do pigmento vermelho que tem nas hemácias, que é por isso que elas têm esse nome, né? De glóbulo vermelho. Então, o leucócito, ele é um glóbulo branco porque ele não tem esse pigmento vermelho, por isso a gente chama assim. São células de defesa do organismo que são produzidas pela medula vermelha dos ossos também. São responsáveis por identificar o corpo estranho e combater o corpo estranho, tá? Eles são, que corpos estranhos que são esses? Bactérias, vírus, bichinhos que entram dentro do nosso organismo e que o nosso organismo vai ter que gerar defesa contra esses indivíduos. E as plaquetas são fragmentos de células, são os megacariócitos, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, quando a gente machuca, a gente não sangra até morrer, justamente porque tem as plaquetas, tá bom? Bem, além disso, é importante que a gente guarde também uma informação muito clara do que é o seguinte. A gente vai aprender sobre tipos celulares, mas antes disso, é importante que a gente guarde algumas informações que eu vou falar agora. Então, tem imagem dele, professora? Nesse vídeo não vai ter. Então, nós vamos voltar, todo mundo volta comigo, pega a apostila, porque você vai grifar algumas informações ou vai escrever no cantinho do desenho, porque é muito importante. Na primeira página aqui, ó, quando eu estava explicando sobre os órgãos, vamos lá. Eu falei com vocês, então, que o coração tem função de bombear e fazer o sangue circular. O coração, ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, não é assim? O coração, ele vai receber um sangue arterial, ele vai receber um sangue rico em gás oxigênio. Esse sangue nós vamos chamar de sangue arterial. E ele também vai ter um sangue
pobre em gás oxigênio. E esse sangue a gente vai chamar de sangue venoso, tá? O principal tecido do coração é um tecido muscular estriado cardíaco, não é assim? E ele forma a parte do coração que nós chamamos de miocárdio, que tem a capacidade de contrair e relaxar, tá? E isso vai impulsionar o sangue que vai ficar dentro do coração para circular para fora do coração. Quando o tecido muscular ele se encontra contraído, a gente chama de sístole. Quando o coração está relaxado, a gente chama de diástole, tá? Então, no batimento cardíaco do coração, ele acontece acontecendo sístoles e diástoles, tá bom? O batimento cardíaco, ele é chamado de ciclo cardíaco. Bem, os vasos sanguíneos, como eu disse, são estruturas com formato de tubo que vai transportar o sangue pelo corpo e vai levar o sangue do coração para as demais partes do corpo e das partes do corpo para o coração. O corpo ele vai possuir vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos podem ser artérias, veias ou capilares. As artérias são vasos que vão transportar sangue do coração para os tecidos do corpo, tá bom? E as veias são vasos que vão transportar o sangue dos tecidos para o coração, tá? À medida que vai se distribuindo pelo corpo, as artérias vão se ramificando, vão ficando menores, com menor diâmetro, bem mais finas e vão chamando-se de arteríolas, tá? As veias também, elas subdividem-se e vão ficando menores, menores, menores e vão ser chamadas de vênulas. Os capilares são vasos sanguíneos microscópicos, tá? Que se unem às arteríolas e às vênulas e que vão levar o sangue para os tecidos e órgãos do corpo. Mas eles são bem fininhos, muito fininhos mesmo, tá bom? Então, gente, esse conteúdo é o conteúdo inicial do capítulo. É o conteúdo para começar este capítulo. Agora eu quero que vocês observem que este desenho aqui tem um moço lá com o sangue azul e o sangue vermelho. Vocês vão perceber ao longo de todo o momento que nós estivermos estudando que sempre vai ser assim. O coração. Vamos imaginar que você está vendo essa pessoa virada de frente para você. Assim? Então, o seu lado direito dessa pessoa é o lado esquerdo. Então, dá uma olhada que o lado esquerdo da pessoa, que cor que é o sangue do lado esquerdo desse corpo dessa pessoa. Então, dá uma olhada para vocês verem. O lado seu direito é o esquerdo da pessoa, tá? E o lado esquerdo da pessoa é o seu direito. Então, vamos lá. Então, essa pessoa que você está vendo de frente, o lado... Olha, gente, pensa no livro aqui, ó. Olha o livro aqui, ó, tá? Se você pega o livro e vira ele de frente para você, o que que você está vendo, tá bom? Então, vamos lá. Pegou aqui, o livro tá aqui, assim? Esse lado aqui é o seu direito. Só que o direito dessa pessoa é esse aqui. Então, esse lado é o esquerdo. Então, olhem aí que o lado esquerdo, o sangue está vermelho, tá bom? E o lado direito, o sangue está azul. Beleza, galera? E aí a gente vai ver que o sangue, ele vai entrar no lado esquerdo do coração, vindo dos pulmões. Então, ele vai estar rico em gás oxigênio. E ele vai sair do átrio, entrar no ventrículo, sair do ventrículo, entrar numa artéria e ele vai circular por todo o corpo. Depois que ele circula por todo o corpo, ele vai estar um sangue cheio agora de gás carbônico. Um sangue rico em gás carbônico, pobre em gás oxigênio. Este sangue, então, a gente chama ele de sangue venoso. E ele vai chegar no coração do lado direito, tá bom? Então, o sangue saindo do coração do lado esquerdo vai circular por todo o corpo. E ele vai entrar no coração do lado direito, vindo de todo o corpo. Então, ele sai de uma artéria, sai de dentro do coração por uma artéria e chega dentro do coração por uma veia. Então, para começar o assunto do sistema circulatório, é isso que a gente tem para hoje. No nosso próximo vídeo, a gente vai ver que as coisas vão ser agregadas às informações. Então, bastante cuidado. E a gente também vai ter um vídeo de correção. Beijo grande e tchau, tchau.